Bom, estamos entrando na parte de reações orgânicas. A gente volta a estudar orgânica depois de alguns meses, né? A gente começou a estudar orgânica lá no primeiro semestre, trabalhando com as funções orgânicas e depois com as isomerias, que são os dois assuntos que mais caem, né? Por que eu gosto de deixar a reação orgânica para o final? Porque para você entender reação orgânica, você precisa ter uma certa maturidade de química. Então, alguns conceitos como ligação polar, se a molécula tem dipolo, onde está o polo positivo ou negativo, se ela perde elétron, se ela ganha elétron. Então, tem uma série de questões que, para que eu consiga entender o processo, as reações, eu preciso ter antes. Então, eu deixo para trabalhar a orgânica no finalzinho do curso, tá? Ou, por exemplo, essa parte de orgânica. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que se acostumar na orgânica é com o vocabulário, né? Vão surgir várias palavras esquisitas que até então a gente não usava, né? As reações orgânicas elas são mais complexas por vários motivos. Por exemplo, nas reações orgânicas, geralmente as moléculas que reagem são muito grandes. Isso faz com que, dependendo de onde ocorram as colisões entre as moléculas, a reação pode se processar de uma maneira ou de outra. Então é muito comum, por exemplo, você vê moléculas na orgânica que podem sofrer 2 ou 3 tipos de reações, que é uma coisa diferente na inorgânica, né? E essa capacidade que a molécula tem de sofrer várias reações tem muito a ver com o tamanho. Então, o nosso primeiro objetivo é definir esses termos que são estranhos. Os dois primeiros termos que a gente vai se deparar quando você vai estudar orgânica são esses dois termos aqui: reagentes e substratos. Né? A palavra substrato, talvez vocês já tenham usado ela na biologia, quando vocês estudam enzima. Né? Quando uma enzima vai atacar uma substância, então, por exemplo, a enzima pepsina vai digerir proteína, a enzima amilase salivar vai digerir amido. Né? Essa substância a qual a enzima catalisa a reação é o que eu vou chamar de substrato. Só que na orgânica, o termo substrato ele é mais geral. O substrato, que nós vamos chamar, é uma molécula orgânica, que será, entre aspas, atacada por outro composto. Tá? Então, vocês vão perceber que nas reações orgânicas, em muitas delas, você vai ter uma molécula orgânica reagindo com uma outra coisa qualquer. Né? Por exemplo, vamos escrever um exemplo de uma reação bem simples aqui. Ó. Eu vou pegar uma molécula de propano, tá? E vou reagir a molécula de propano com cloro. Tá? E vou formar isso aqui. Ó. Aqui, H3 com Cl, ó, tá? Mais HCl. Então, nós percebemos aqui nesse modelo de reação que eu tenho uma molécula orgânica, que é o substrato, que vai ser atacado. Esse é o termo que a gente usa. Atacado por uma outra molécula. Essa outra molécula eu vou chamar de reagente. Tá? Aí você fala assim, Dan, mas e se as moléculas, as duas forem orgânicas? Quando as duas moléculas são orgânicas, você vai chamar uma de substrato e outra de reagente. É muito importante que a gente entenda o seguinte: a palavra substrato
é dada a uma das moléculas que tem interesse especial. Então, em cada reação, você vai ver que tem uma molécula que tem um interesse especial nela. Então, por exemplo, quando eu vou produzir um éster, a gente vai falar que o ácido é o substrato. Quando eu vou produzir um composto halogenado, a gente vai falar que o hidrocarboneto é o substrato. Então, quando você ouvir o termo substrato, entenda que é naquela molécula que você tem que prestar atenção. É a partir dela que você vai prever a reação que ela vai sofrer. Porque isso é uma coisa que na orgânica também complica. Muitas vezes, o exercício não vai te perguntar quais são os produtos da reação. Muitas vezes o exercício vai te perguntar que reação a molécula pode sofrer. E essa é a parte que é difícil na orgânica, né? Falar, bom, mas como é que eu vou saber se uma molécula sofre tal reação ou tal reação? É isso que a gente vai tentar desenvolver durante as aulas, né? Porque aí você sabe os tipos de reação. Se você identifica as características das moléculas, você vai conseguir associar a característica da molécula ao tipo de reação, tá? Beleza? Tranquilo. Esses reagentes, eles apresentam diferentes características. Diferentes características. A gente vai tentar olhar para os reagentes na orgânica e vamos enquadrá-los em categorias. Por que esse enquadramento ele é importante? Porque a partir do enquadramento, você sabe que tipo de reação você vai ter. Então, por exemplo, existem reagentes que vão atacar o substrato de um determinado jeito. Então, se você sabe que aquele reagente ataca o substrato de um determinado jeito, você sabe qual é o tipo da reação que vai sofrer, tá? E esses nomes são os nomes que a gente vai ter que tentar definir, né? A gente tem, de maneira bem geral, 3 tipos de reagentes na orgânica. Você tem reagentes chamados nucleófilos, você tem reagentes chamados eletrófilos, e você tem reagentes chamados radicais livres. Tá? Dependendo de que tipo de reagente você coloca na frente do substrato, a reação vai acontecer de um determinado jeito. Tá? Vamos definir um pouquinho, vamos falar um pouquinho de cada um desses 3 reagentes, tá bom? Beleza? Podem tirar print, se vocês quiserem, que eu vou trocar o slide. No próximo slide, a gente vai fazer o estudo, né, de cada um desses reagentes, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando dos radicais livres. Os radicais livres, gente, eles se formam numa reação em condições extremas. Geralmente, a reação com radical livre, ela vai acontecer na presença de luz ultravioleta. Então, eu vou escrever aqui, ó. Geralmente, são formados a partir da absorção de radiação. A radiação que forma radical livre geralmente é na faixa do ultravioleta. A gente estava falando hoje à tarde na parte de ótica, né? A radiação ultravioleta, ela é uma radiação que tem alta energia, porque tem alta frequência. Então, algumas moléculas, quando absorvem essa radiação, se quebram. E neste processo de quebra, você vai haver a formação de radicais livres, né? Por exemplo, uma espécie que é muito comum da gente se referir a ela como radical livre é, por exemplo, quando você pega uma molécula. Vamos pegar uma molécula de hidrocarboneto. Quer ver?
Vamos pegar um hidrocarboneto. Vamos imaginar que você tem uma molécula de metano, vai. Vou pegar uma bem pequenininha. Bom, na molécula de metano, cada carbono, né, da molécula, está fazendo 4 ligações com os hidrogênios. Lembrar que esse carbono, ele é um carbono sp3. Tá? Ele tem geometria tetraédrica, tudo aquilo que a gente viu na parte de hibridização, tem que trazer para cá, tá, gente? Aos poucos a gente vai ressuscitando esse monte de coisa. Aí eu vou pegar esse composto e vou colocar num recipiente e vou dar para ele radiação ultravioleta. Tá, o que a radiação ultravioleta vai fazer? Ela vai quebrar uma das ligações CH. Acontece o seguinte, na ligação CH, nas ligações CH, né, você tem ali compartilhamento de elétron. Cada átomo de hidrogênio está compartilhando com o carbono um par eletrônico. Quando a ligação se rompe, olha o que acontece. O carbono perde a ligação, óbvio, e o elétron dele fica sem par. Aqui, ó. O elétron dele fica sem par. E o hidrogênio também vai ficar com o elétron sem par. Tá? Houve uma quebra. Olhando para essas duas estruturas, né, você tem ali o metil, isso aqui é o radical metil, que a gente chama, e esse aqui é o radical hidrogênio. Essas estruturas, elas são altamente reativas. São altamente reativas. Por que elas são altamente reativas? Porque elas têm elétrons desemparelhados. Né? O hidrogênio tá faltando um elétron para ficar estável com essa quebra. E o próprio carbono, se você olhar na eletrosfera dele, na camada de valência dele, né, ele vai estar com 7 elétrons. Ele perdeu o 8º elétron que ele estava pareando com o hidrogênio. Tá. E o que significa dizer que as substâncias que essas espécies são altamente reativas? Elas vão reagir com a primeira coisa que elas encontrarem na frente. Ou seja, elas não são seletivas. Não seletivas. Talvez isso seja um pouco estranho para vocês entenderem o que significa não ser seletivo, mas conforme eu vou mostrar os outros exemplos, vocês vão entender bem o que é ser seletivo ou não. Tá? A princípio, o que você vai guardar? Se uma coisa não é seletiva, ela vai reagir com a primeira coisa que ela encontrar na frente. Né? Daí que a gente ouve falar até na imprensa, os veículos de comunicação, né? O problema dos radicais livres no nosso corpo. Os radicais livres são espécies químicas que são formadas dentro do nosso corpo e eles precisam ser combatidos, justamente por conta dessa não seletividade. Se você tem algum tipo de contato com esse tipo de espécie, com radicais livres, essas substâncias vão reagir no seu corpo, tá? Bom, quando ocorre a formação de um radical livre, geralmente a formação ocorre por quê? Porque na hora da ligação quebrar aqui, ó, na hora da ligação quebrar, cada elétron saiu com o seu par. Cada átomo saiu com o seu elétron. Esse tipo de quebra é chamado na química orgânica de cisão, porque é uma quebra, né? E aí vem o nome atrás, homolítica. Homo, que é igual, né? Lítica, que é quebra. Lítica vem da palavra lise, que é quebra. Né? A cisão homolítica é uma quebra de ligação onde cada átomo sai com o seu elétron. Tá? Geralmente, as cisões homolíticas ocorrem em ligações de baixa polaridade, como, por exemplo, a ligação CH, né? Ou em ligações apolares. Então, geralmente, ocorrem em ligações pouco polares ou apolares. Tá? E mesmo assim, né, o fato de uma ligação ser pouco polar ou apolar não é garantia de que vai ter a cisão homolítica. Você precisa de um fator que acelere, que proporcione esse processo, que é a radiação.
Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque muitas vezes o exercício vai dar algumas dicas. Ele fala, olha, tal substância foi irradiada na presença de ultravioleta. Então, o fato dele dizer no enunciado que a reação está acontecendo por conta do ultravioleta, já é um indício de que é uma reação que envolve radical livre, tá? Beleza? Bom, além dos radicais livres, a gente ainda tem duas outras espécies, né? Vamos para os nucleófilos. Os nucleófilos são espécies... Peraí, deixa eu apagar aqui. Nucleófilos são espécies portadoras de um centro, entre aspas, rico em elétrons. A palavra nucleófilo, traduzindo ela livremente, seria que tem afinidade por núcleo. Né? Mas o termo, na verdade, ele precisa ser um pouco melhor entendido. Né? Uma espécie nucleófila não é que ela gosta de núcleo, ela gosta de carga positiva. Para que uma espécie seja considerada nucleófila, de alguma maneira, ela precisa ter afinidade por carga positiva. A gente pode ficar aqui a noite inteira citando nucleófilos, mas eu vou citar dois para vocês perceberem. Quer ver um nucleófilo muito famoso? O OH- de uma base. Por exemplo, o OH- é uma espécie nucleófila. Por quê? Porque pelo fato dele ter carga negativa, ele terá afinidade por coisas positivas. Né? Quando a gente fala que o nucleófilo é rico em elétron, muitas vezes essa riqueza em elétrons ela é percebida, né, por causa de uma carga negativa. Então, coisas que são negativas tendem a ser nucleófilas. Tá? Um reagente ele não precisa ser negativo para ser nucleófilo. Por exemplo, a gente tem moléculas muito famosas na orgânica chamadas de aminas. Aminas. As aminas podem ser consideradas nucleófilos, tá, gente? Por quê? Você fala, Dan, mas por que ela se atrairia por carga positiva, já que ela não é negativa? Vamos lembrar que na amina nós temos o grupo funcional NH2, que é um grupo bem famoso, né? O grupo amino. Faz ponte de hidrogênio, enfim. No nitrogênio da amina, nós temos um par de elétrons sobrando, não temos? Que não está sendo utilizado numa ligação química. Ele é um par que sobrou ali. É claro que o nitrogênio pode usar esse par de elétron para fazer ligação. E é justamente aí que ocorre o processo. Por quê? Porque para esse par de elétron se ligar a alguém, ele precisa ser atraído. E ele vai ser atraído por uma coisa positiva. Né? Então, eu digo que uma amina pode se comportar como nucleófila, não porque ela tenha uma carga negativa, mas porque ela tem um centro rico em elétrons. Tá? Você tem outros nucleófilos, por exemplo. Quer ver um composto que é nucleófilo? Opa, peraí, calma. Ficou feio. Vamos pegar uma molécula de alceno. Aqui. O eteno, né? É o eteno. O eteno, ele é um nucleófilo. Né? Aí você fala assim, Dan, peraí, calma. Onde está a carga negativa dele? Ele não tem carga negativa. O centro, a região da molécula que é rica em elétrons, é a dupla.
A dupla, ela é facilmente atraída por coisas positivas. Por isso que compostos que têm insaturações acabam sofrendo adição. A adição dentro de um composto desse é chamada de adição nucleofílica. Tá? Então, o que vai acontecer? Alguma coisa positiva pode ser atraída para a ligação dupla. Né? Por que uma ligação dupla seria um centro nucleófilo? Porque ela tem 4 elétrons ali. Uma dupla, uma tripla, né? Que ocorre muito nos alcinos, também a gente vê a presença de insaturações. Tá? Então, você tem algum centro que seja rico em elétron. Então, você pode dizer que ela é um eletrófilo, um nucleófilo. Tá? Muito bem. Aí, na outra extremidade da história, você tem os eletrófilos. Eletrófilos. Quer ver um eletrófilo famosérrimo? O H+. O H+ é um eletrófilo, né? Ele está com falta de elétrons, está com carga positiva. Então, a gente pode definir um eletrófilo como sendo uma espécie deficiente em elétron. Espécies elétron deficientes. Elétron deficientes. Tá? A gente pode citar o H+, né? Conforme eu mostrei para vocês. Quer ver um eletrófilo também que a gente vai usar bastante? Vamos pegar, por exemplo, essa molécula aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa molécula, ela tem aqui uma ligação carbono, só que é o clorometano, né? Clorometano. Clorometano. Tá? Na molécula de clorometano, você tem uma ligação aqui polar, bem polar, inclusive, né? Que é uma ligação feita entre o cloro, que é um elemento de alta eletronegatividade, e você tem aqui o carbono, que tem uma eletronegatividade mais baixa. Então, significa que nessa ligação, o par de elétron ele está mais deslocado para o cloro do que para o carbono. Então, você teria na molécula um dipolo. Você teria um polinho negativo no cloro e aqui um polinho positivo no metil. Esta região aqui, ó, do metil é atraída por elétrons. Então, aqui você tem um reagente que nós vamos chamar de nucleófilo. Né? Toda vez que a gente for reagir uma molécula dessa, a gente sabe que a parte positiva vai ser atraída por algum elétron. Então, você tem ali ou uma coisa positiva ou uma coisa que tenha deficiência em elétron. Tá? Como eu disse para vocês, né, gente, isso é um conceito muito amplo. E o que é importante para a gente? Saber o que eles significam, esses nomes, e à medida que a gente for estudando as reações, a gente vai identificando, olha, quem que é o eletrófilo? Quem que é o nucleófilo? Quem que é o radical? Então, a gente vai ter reações, né, de maneira geral, radicalares. Espera aí, a gente entrando aqui. A gente vai ter reações radicalares, a gente vai ter reações nucleofílicas e a gente vai ter reações eletrofílicas. Tudo vai depender de quem está reagindo. Tudo bem? Beleza? Só insistindo, tá? Vocês não precisam ficar muito preocupados com os exemplos que eu estou dando aqui, porque eu citei alguns exemplos aleatórios. A gente vai acabar usando bastante eles, mas foi meio aleatório, tá? Tudo bem? O que acontece na orgânica? Muitas vezes, como eu disse para vocês no começo da aula, né, a molécula que vai sofrer a reação, ela é muito grande. Às vezes você tem uma reação num ácido graxo, enfim, num composto aromático. E nessas moléculas grandes, existem várias regiões que são diferentes. Tem uma região que é mais negativa,
tem uma região que é mais positiva. Então, a gente costuma se referir a essas regiões com o nome que vocês também já viram na biologia. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Pode trocar o slide? Se quiserem tirar print aqui, já pode tirar. Para eu seguir em frente. Aqui. Esse termo que vocês provavelmente já ouviram na orgânica, na bioquímica, a parte de química, de metabolismo e tal, é o termo sítio ativo. Tá? O que é um sítio ativo? Na orgânica, é uma região que será o alvo do ataque. Vocês lembram que a gente, na aula de cinética, falou muito da importância da orientação no choque? Né? Na teoria das colisões, a gente fala, olha, toda reação precisa que uma colisão seja efetiva para ela acontecer. E uma das coisas que vai regular, né, se a colisão será ou não efetiva é a posição do choque. Quando uma molécula é muito grande, é extremamente importante que o choque que ela sofra seja um choque no lugar ideal. E qual é o lugar ideal? É o sítio ativo da molécula. Então, o nosso desafio na orgânica é olhar para as moléculas e reconhecer os sítios. Onde está o centro nucleófilo? Onde está o centro eletrófilo? E assim por diante. Tá? Eu vou botar aqui como exemplo uma molécula bem grande. Não tão grande, tá? Mas uma moléculazinha razoável. Vou colocar aqui. Opa, peraí. Peraí. OH. Ó. Vamos citar aqui uma molécula que tem 3 coisas importantes aqui. Ela tem na extremidade da direita um grupo de ácido carboxílico, né, uma carboxila, C-OH. Aí no carbono alfa, esse carbono aqui, ó, ele é chamado de carbono alfa, tá? É o carbono que está do lado da carboxila. Ele tem um OH, né? E aqui nós temos uma dupla. Então, vocês vão perceber que na orgânica a coisa funciona sempre assim. Você tem na molécula, quando você olha para a molécula, você tem uma cadeia carbônica, que é o que a gente costuma chamar na orgânica, né, de esqueleto da molécula. E no meio da cadeia você tem os negócios pendurados. Grupo funcional, insaturações e coisas do gênero. Tudo que tem de diferente numa molécula pode ser um sítio ativo. Por exemplo, vamos lá. Se a gente olhar aqui na dupla, eu tenho um sítio ativo. Esse sítio, por ser uma dupla, ele é rico em elétron. Então, ele é um sítio nucleófilo. Nucleófilo. Tá? Aqui na hidroxila, eu tenho um elemento que contém par de elétrons sobrando. Então, esse grupo funcional, eventualmente, pode ser atraído por uma coisa positiva. Então, aqui você também tem um sítio nucleófilo. Aqui tem uma outra hidroxila, né, que poderia também ser um sítio nucleófilo. Tá? E ainda por cima, eu tenho um terceiro sítio, que é o carbono. Esse carbono aqui. Esse carbono, gente, ele é a estrela das reações orgânicas. O carbono do C-O. O carbono do C-O é uma das coisas que a gente mais estuda a reação envolvendo ele.
E por que o carbono do C dupla O reage tão fácil? É simples. Como esse carbono ele está ligado a dois oxigênios, ou seja, como esse carbono está ligado a dois elementos muito eletronegativos, esse carbono ele é um polo positivo. Ele tem baixa densidade de elétrons. Baixa densidade de elétrons, tá? Pelo fato de ele estar simultaneamente ligado a dois oxigênios. Então, esse é um exemplo de um sítio eletrófilo. Tá? Beleza? E a gente vai perceber que, no fundo, embora não pareça, né? A orgânica é simples. Por quê? Porque, tirando a questão dos radicais livres, né? Porque os radicais livres eles precisam ser produzidos. Né? Não existe um radical livre. O radical livre ele é produto de um tipo de processo. Tirando os radicais livres, tudo na orgânica vai ser do tipo um eletrófilo atraindo um nucleófilo. E aí reage. Aí um outro eletrófilo atrai o nucleófilo. Quer dizer, uma região que gosta de elétrons, ela, perdão, ela tende a atrair uma região que gosta de carga positiva. E assim por diante, tá bom? Então, qual é a dica? Toda vez que a gente for estudar uma reação, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a molécula, identificar onde é o sítio ativo dela. Se você identificar o sítio ativo, você sabe como a reação vai acontecer, tá bom? Então, o que a gente viu até aqui, né? Substrato, reagentes do tipo nucleófilo, eletrófilo, radical e sítio ativo. É basicamente isso. Então, a gente pode juntar, né, tudo isso que eu falei, né, na seguinte frase: o reagente ataca um substrato a partir do seu sítio ativo. É basicamente isso. O reagente vai atacar o substrato a partir do seu sítio ativo. Tá bom? Beleza? Opa, perdão, gente, peraí. Aqui. Perdão. Perguntas até aqui, gente. Beleza. Então, continuando. Aqui. Reação orgânica é um assunto tão complexo, que ele praticamente não tem fim, tá, gente? É um assunto assim, tem muita reação diferente, muito processo maluco. Tem reações orgânicas que os caras nem conhecem direito ainda, tá? Não é uma área que, digamos, está fechada, tá? Claro que boa parte das reações que a gente conhece já foram catalogadas. Então, assim, quando a gente vai estudar reação, é importante a gente não criar expectativa. Em que sentido? Eu preciso saber todas? Não, de jeito nenhum. O que eu vou fazer é apresentar o recorte que o vestibular me dá, tá? E dentro do recorte do vestibular, a gente tem uma maneira, digamos assim, didática de explicar reações, que é dividindo as reações em categorias, tá? Então, assim, de maneira muito grosseira, a gente tem 4 tipos de reações, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Reações. O primeiro grupo de reações que a gente vai estudar são as reações de substituição. Tá? Você tem substituição de tudo quanto é tipo. Você tem substituição radicalar, você tem substituição eletrofílica, e tem substituição nucleofílica. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de cada uma.
para a gente olhar, tá? Lembrando que essa é uma primeira aula. A gente não vai ficar explicando caso a caso. Tá? Então, vamos lá. Radicalar. A substituição radicalar, ela acontece geralmente com hidrocarboneto, tá? Do tipo alcano, especificamente do tipo alcano. Tá? A mais famosa é a halogenação, que foi aquele primeiro exemplo que eu mostrei na tela ali, no primeiro slide. Ó. Por que essa reação se chamará substituição? Opa, peraí. Errei aqui. Ó. Essa reação ela vai se chamar substituição pelo aspecto dela. Pelo aspecto. Se você olhar para a reação em si, ó, o que há, na verdade, é uma troca de átomos. Entra um cloro aqui, tá? Esse cloro que vai atacar o carbono é um radical livre. Aí na aula de substituição eu explico direitinho, tá? E aí o hidrogênio sai. Quando o hidrogênio sai, ele se combina com outro cloro remanescente, certo? Então, o que caracteriza uma substituição, né? Uma troca de grupos na molécula. E por conta dessa troca, você vai perceber um padrão na substituição, que é sempre ter 2 reagentes e 2 produtos. Porque se há uma troca, o número de reagentes é igual ao número de produtos. Parece uma dupla troca, né? Mas a gente não usa esse nome, tá? Não usamos dupla troca. O nome dupla troca a gente usa para reação com íon, reação em solução aquosa, tá? Embora pareça um pouquinho, a gente vai usar outro nome, tá? Vamos pegar uma outra, vai. Vamos pegar agora uma eletrofílica. A substituição eletrofílica mais famosa é a que envolve anel aromático. Eu vou pegar o benzeno e vou reagir com clorometano, cloreto de metila. Tá? Para quem lembrar um pouquinho dos nomes, né? Porque o que tem de nome na orgânica é um negócio de louco. É uma alquilação. Ela se chama alquilação. O que acontece nela? O anel aromático é forçado a perder um hidrogênio. Tá vendo esse hidrogênio aqui? Ele vai embora. Ele vai embora. Lembrar que em cada carbono aqui, ó, você tem 6 hidrogênios, hein? Aliás, em cada carbono você tem um hidrogênio, perdão. Tá? E o cloro entra no lugar dele. O cloro não, perdão. O metil entra no lugar dele. O metil entra e o hidrogênio sai. Né? Uma das coisas que os alunos não perguntam muito, né, aqui é, mas Dan, por que é o metil que entra e não é o cloro? Você só vai conseguir explicar se você entender o que eu estou falando aqui. Por isso que eu falo, geralmente, a primeira aula de orgânica, ela não é assim. O professor ele já começa metendo as reações na lousa. E aí o aluno fica perdido, parece um Lego. Desmonta, monta, desmonta, monta. Né? Então a gente está tentando dar uma base para poder explicar. Né? Nesse caso, o metil é o polo positivo da molécula. Então, como ele vai ser atraído pelo anel, vai ser uma substituição eletrofílica, né? Aí fica uma pergunta em suspenso, para a gente depois discutir, que é a seguinte, mas Dan, por que o hidrogênio, por que o metil é atraído pelo anel e não é o cloro? Por que o anel consegue atrair o metil? Isso tem a ver com o polo, tá? Mas é uma substituição eletrofílica. Você percebe uma coisa que é foda na orgânica, gente? Quando você olha para as duas reações, você não vê diferença. Você não vê diferença. É muito cruel a orgânica por causa disso. Né? Elas são substituições, mas uma é radicalar e a outra é eletrofílica. A terceira substituição que a gente pode ter, essa é mais rara, a gente não estuda muito, porque ela não tem tanta importância para a gente, é a nucleofílica.
Por exemplo, imagina que eu pego um composto assim, ó. Mais KOH. Ó, eu estou reagindo um alcano, o bromo, um alcano não, né? Um aleto orgânico, que é o bromo etano, com hidróxido de potássio, tá? Olha o que vai acontecer nessa reação, galera. Ó. Olhando assim, é uma substituição. Uma substituição. Agora, vamos analisar por que ela chama nucleofílica. Vamos analisar por que ela chama nucleofílica. Pelo que a gente está observando aqui, houve a troca do OH pelo bromo, certo? Gente, o bromo ele vai sair daqui negativo. Ele vai sair na forma de brometo. Desculpa, gente. E o OH vai entrar no lugar do bromo. Como o OH da base é negativo também, então isso aqui ó, é o nucleófilo. Ele tem uma carga -1. Então você trocou uma coisa negativa por outra coisa negativa. Né? Aí você fala assim, Dan, mas como é que o OH vai ser atraído pelo carbono? Porque essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação polar. E na ligação polar, CBr, adivinha o que o carbono é? Ele é um polo positivo, não é? Então, olha como é fácil você perceber, ó. Por que o OH é atraído? Porque esse carbono atrai o OH. O fato dele ter uma carguinha positiva vai tornar as duas moléculas, as duas espécies, né, com afinidade química. Então, você tem aqui trocando um radical, aqui trocando um eletrófilo e aqui trocando um nucleófilo, tá? Das três que eu citei para vocês, certamente a mais importante é a do meio. Quando eu falo mais importante, é a que cai mais, né, nesse sentido, tá bom? Tudo bem, gente? Se vocês quiserem copiar aí ou tirar print, fiquem à vontade. Podem ficar à vontade. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Ô, diacho. Tá? Tudo bem? Você tem outras substituições que são super famosas, tá, gente? Eu vou citar mais uma, porque essa daqui eu acho que não dá para passar sem falar dela. Quer ver uma outra? Ainda substituições, tá? Substituição nucleófila na carbonila. Na carbonila. A substituição nucleófila na carbonila acontece, por exemplo, assim, ó. Vamos imaginar aqui um ácido carboxílico reagindo com um álcool. Tá? Muitos de vocês certamente conhecem essa reação com o nome de esterificação. E, de fato, ela é uma esterificação. Você vai produzir um éster, esterificação. Mas, na verdade, ela é um tipo de substituição. Veja por quê. Para formar o éster, o que vai acontecer? O ácido vai se livrar do OH, vai ficar assim, ó. Tá? E no lugar do OH, vai entrar esse grupo aqui, ó. Esse grupo.
Esse grupo aqui, gente, ele vai atacar o carbono. O oxigênio vai se desprender do H aqui, ó, e vai literalmente ser atraído na direção da carbonila, tá? E aí você vai formar o éster, o produto orgânico. Oh, perdão, gente. Então você forma isso aqui, ó. Tá? E aquele hidrogênio que ficou sobrando, ele vai se unir ao OH que o ácido acabou de perder. Aqui, para formar água. Ó. Isso daí é uma reação de substituição na carbonila. Tá? Então você vê que exemplo tem de monte. Uma porrada de exemplo. Tá? Das 4 que eu falei, aí sim, né? Essa daqui é a mais famosa, que cai bastante. Beleza? Fechamos, então, as substituições, né? Os exemplos de substituição. Agora eu vou para as reações de adição. Tá? As reações de adição, gente, elas são nucleófilas. Ou seja, elas acontecem quando o reagente tem... Aliás, eu escrevi errado, gente, perdão. Elas são eletrófilas. Eletrófilas. Apaga aí, tá? Ou não tira print ainda não. Eletrófilas. Vou explicar para vocês por que elas são eletrófilas. As adições, para quem lembra um pouco do assunto, elas acontecem, via de regra, em compostos que contenham dupla carbono-carbono ou tripla carbono-carbono. Tem outros casos, mas são casos mais excepcionais. A gente vai comentar, mas são excepcionais. Em geral, é isso que a gente aprende. Ó, se o composto tiver dupla, se o composto tiver tripla, ele vai sofrer um tipo de reação chamada adição. Na reação de adição acontece o seguinte. Você vai pegar um composto que tem a dupla, por exemplo, tá? E vai escolher um reagente. Por exemplo, eu posso reagir com água. Tá? Essa reação que eu estou mostrando para vocês é uma reação até que importante. Né? A gente pega etileno, que é o hidrocarboneto, né? E reage ele com água. Essa reação vai precisar de um catalisador. Na verdade, todas as reações que eu estou citando, viu, gente, elas vão precisar de catalisador. Todas. E aí, o que acontece? No processo, a molécula se transforma num álcool. Acontece isso aqui, ó. Peraí. 3, H2, OH. Olha só. Beleza? Essa reação é chamada de hidratação. Hidratação, que você está reagindo com água. O que a gente percebe nessa reação quando você compara essa reação com a primeira, com a de cima? A reação ela tem dois reagentes, né, formando um produto, só um produto. Por que nesse caso a gente só formou um produto? A gente só formou um produto porque nesse processo uma molécula entrou na outra. Né? A molécula literalmente foi adicionada. A gente fala que a água foi adicionada ao hidrocarboneto, tá? Aqui, deixa eu só fazer uma coisa, porque do jeito que eu fiz aqui, eu assassinei a química, né? Eu assassinei a química. Ó, pronto. Agora ficou mais bonito. Então, você tem um composto com dupla, evidentemente, né? Para que a água consiga se acoplar aqui, ela vai ter que quebrar. A gente vai ver que a água quebra nesse processo. E um hidrogênio entra de um lado e o outro hidrogênio, o grupo OH remanescente, né, vai entrar no outro. Então, você acaba transformando o etileno em etanol. Tá? Todo composto que tiver em saturações,
todo composto que tiver dupla, tripla, né, pode sofrer esse tipo de reação, tá? Aí tem as suas especificidades lá, mas no geral é isso. Tranquilo? Dan, Hum. eu posso afirmar que ocorre a quebra da dupla tanto por ter a concentração de elétrons quanto pela menor estabilidade do carbono por CsP2 ou não? Deixa eu pensar nisso que você me falou. Ahn, é, eu não sei se o carbono sp2 influencia muito. Deixa eu pensar. É que, na verdade, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Porque, assim, por que que o carbono sp2 é mais instável? Porque ele tem perto dele uma dupla, entende? Né? Por exemplo, alcano, eu vou voltar um pouquinho aqui no slide para a gente poder falar, ó. Alcano. Eu gosto muito de falar umas coisinhas que ajudam a gente a fixar alguns conceitos. Os alcanos, na química, eles ganham um apelido, alcano. A gente chama eles de parafina. Parafina, tá? Parafina não é só a cera da vela. Na química orgânica, você pode chamar qualquer hidrocarboneto de parafina. E sabe o que significa parafina? Não reativo. Hidrocarboneto é uma das coisas mais difíceis de reagir. E por que é difícil de reagir? Porque perto dele eu tenho um carbono só com simples. Ou seja, diante daquilo que você falou, né? Um carbono sp3. Então a gente vai percebendo que o carbono sp3, ele de fato tem uma reatividade baixa. Composto saturado é difícil reagir. Pode perceber. Quando o composto tem dupla, tripla, aí o carbono se torna mais reativo. Então eu diria para você, respondendo a tua pergunta, que não é o fato dele ser sp2, é o fato dele ter na proximidade dele uma nuvem de elétron. Essa nuvem de elétron é que torna ele propício ao ataque. Né? E aí a gente vai discutir depois, que é muito louca essa reação, que é assim, a gente vai ver que quem é que ataca o carbono, né? Que depois a gente vai discutir. Então, quem ataca o carbono, quem começa atacando o carbono, é o H+ da água. Por isso que é uma adição eletrofílica. Porque quem vai atrás da dupla é o H+. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é o H+, a ligação dupla vai quebrar, né? Como a gente imagina. O H+, ele vai entrar no carbono, e no carbono que o H+ entra, o OH entra no carbono do lado, tá? Beleza? Então, mas só uma outra coisa para falar para você, Lu, é o seguinte, é normal você ver em apostila os caras falando que o carbono sp2 é mais reativo que o sp, e o carbono sp3 é mais reativo, tá? Você pode levar isso como consideração, tá? Tá certinho. Beleza? Beleza. Bom, aí a adição, né? A adição ela vai tomar bastante tempo da gente, tá? Ela dá uma dorzinha de cabeça, por causa da maldita da regra do Markovnikov. É aqui que entra aquela maldição, tá? E é um assunto que cai. Depois a gente entra num terceiro grupo de reações que é muito pouco citada. Pouquíssimas são os exemplos. São as eliminações. As eliminações elas são mais difíceis de acontecer, elas não têm muita importância econômica, então o vestibular não cobra muito. Tá? Você vai perceber que no Enem, se você pegar as questões de orgânica do Enem, o que cai é substituição, adição e o quarto tipo. Depois eu mostro. As eliminações a gente vai falar bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. A eliminação, a rigor, gente, é o processo contrário à da adição. Então, por exemplo, eu posso fazer uma reação assim, ó. Vou pegar aqui um composto. Não, peraí. Ó, olha para esse composto. Esse composto, ele vai reagir sozinho. Na verdade, a gente usa, como eu falei para vocês, né? Sempre eu uso o catalisador.
para fazer as reações. A eliminação é uma das mais difíceis de acontecer. Super difícil. Tem uma série de probleminhas nela. Mas o que pode acontecer aqui é o seguinte, ó. Você vai produzir isso aqui. Ó. Tá? Mais um outro produto. Tá aqui. Aqui a gente está fazendo uma eliminação de HCl da molécula. Né? A gente reconstrói a dupla. Então, quer dizer, a simples, ela vira dupla. E aí, para você estabelecer uma dupla ali, você vai tirar um hidrogênio do carbono da esquerda e o cloro do carbono da direita. Tá? E aí você forma um alceno. Tá? Essas reações elas são super complexas também, pelo seguinte: quando a reação vai acontecer, quem é que me garante que o hidrogênio que vai sair é o daqui ou o daqui? Você pode formar produtos diferentes, tem toda uma problemática na história, tá? Só para dizer para vocês assim, você precisa saber reconhecer uma eliminação, como essa que eu estou mostrando. É fácil de você reconhecer justamente porque ela é oposta, né, vamos dizer assim, o contrário da adição. E você percebe essa coisa de ser o contrário da adição. Por quê? Porque você tem um reagente formando dois produtos. É tão contrária à adição que até isso você pode inverter. Né? Na adição, eu tenho dois reagentes formando um produto. Na eliminação, eu tenho um reagente formando dois produtos. Tá? A eliminação mais famosa que tem, e a gente vai citar ela por causa dela, é a desidratação intramolecular de álcool, que é uma forma de você produzir alceno, tá? Que aí depois na aula a gente cita. Tudo bem? Beleza? Lembrando que isso tudo vai ser dado em partes, né, gente? Não tem como a gente fazer isso em uma aula, nem em duas. A gente precisa de umas 3 aulas de teoria para conseguir explorar tudo. Aqui no meio, talvez alguns alunos possam estranhar, falar assim, mas Dan, você não vai falar de polimerização? A reação de polimerização, ela vai acontecer por um desses mecanismos. Né? Tanto é que para quem estuda polímero, sabe que existe lá um tal de polímero de adição. Né? O polímero de adição é produzido a partir de uma adição. Então, a partir do momento que você entender reação de adição, você entende polímero. Acabou. Você já mata polímero numa só. Né? Em vez de, porque geralmente nos materiais de cursinho, o que os caras fazem? Eles são muito burros. Eles dão toda a reação, depois entra com polímero. Como se polímero fosse uma coisa do outro mundo. Não, você pode dar polímero na mesma aula. Então, tipo assim, quando a gente estiver tendo aula de adição, terminei a adição, eu falo, galera, agora vamos fazer polímero. Pum, já bota polímero no meio. Tá? Vocês vão ver que o jeito que eu vou mostrar a orgânica para vocês é totalmente diferente. É totalmente diferente do que vocês estão acostumados no cursinho. Tá? Beleza? Bom, aí a gente chega no Deep Orgânica, na Deep Orgânica, nas profundezas do inferno. Por quê? Porque o quarto tipo são as reações de óxido-redução. As reações de óxido-redução. Nas reações de óxido-redução, gente, é um show de horror. É um show de horror, porque pode ter tudo quanto é tipo de processo. Você pode estudar a oxidação, pode estudar a redução, tá? Aí eu também já vou fazer dar um ponto aqui para vocês. Os vestibulares adoram oxidação. Por que os vestibulares amam oxidação? Porque a gente tem vários exemplos de processos que ocorrem de oxidação no nosso próprio corpo. Né? A gente não precisa ir muito longe. A própria reação de produção de CO2 a partir da glicose é uma oxidação de um composto orgânico. Né? A gente pode dizer que as combustões são reações de oxirredução. Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, combustão completa,
e as combustões incompletas. Tá? Por que as reações de oxidação são as mais difíceis da gente entender? Porque nas reações de oxidação, aliás, nesse momento do assunto, né, é o momento em que a gente menos vai falar de mecanismo. Lembra que eu comentei com vocês que tem uma partezinha que a gente vai ter que memorizar? Nas reações de oxirredução, a gente vai ter que usar e abusar da nossa memória. Porque as reações elas são apresentadas de uma forma, por exemplo, olha como é que você vai enxergar uma reação de oxidação na tua prova. Olha se não é assustador. O cara vai escrever isso aqui para você, ó. Por exemplo, tá? Por exemplo. Ó. Olha que show de horror, gente. Olha que coisa maluca. Se você olhar para a reação, do jeito que ela está escrita, tua cabeça vai bugar. Vai bugar. Vai bugar por quê? Porque se você observar bem, essa reação nem balanceada tá. Se você fizer uma contagem de átomos aqui, tá faltando átomo. Outra coisa que vai acontecer aqui é que o exercício vai começar a colocar esse tipo de símbolo para você, ó. Tá? E aí eu preciso fazer um preâmbulo dessa história, porque o que acontece? Nas reações de oxidação, a gente não vai querer saber muito como ela acontece. A gente quer saber o produto. Então, por exemplo, aqui a gente está presenciando uma oxidação de um álcool. Então, eu estou partindo de um álcool, chegando num ácido carboxílico. Tá? Como essa reação é uma oxidação, eu preciso de um agente oxidante. Né? O agente oxidante é a espécie que vai fazer a molécula oxidar. O agente oxidante, ele nunca é mostrado na reação. Ele nunca é mostrado. Você sabe que é um agente oxidante por causa do símbolo. Então, vou colocar aqui, ó. Tá? E aí, o que os exercícios vão te perguntar? Eles vão querer que você diga por que isso é uma oxidação, como que você sabe que isso é uma oxidação, né? Então, a gente vai ter um problema extra aqui. Qual é o problema? Como eu não sei explicar muito bem, eu vou ter que criar uma forma de saber quando a reação vai ser uma oxidação, quando ela vai ser uma redução, né? Como é que eu identifico que isso é uma oxidação? Tá? Aqui vem uma pergunta que tem muito a ver com aquilo, né? O Arthur aqui, ó. Essa é a reação que a gente vê, o grau de oxidação das funções? Exatamente. Aqui a gente vai ter que desenvolver uma metodologia para conseguir saber se o negócio está oxidando ou reduzindo. Né? Por exemplo, olha essa aqui, ó. Olha essa. Olha essa aqui. Aqui eu vou pegar uma cetona e vou transformar num álcool. Ó. Isso aqui é uma redução. Isso aqui é uma redução. Tá? O nosso objetivo nesse ponto do assunto vai ser, como eu falei para vocês, desenvolver uma técnica. A partir da mudança de função orgânica, a gente vai conseguir estabelecer se a molécula está sendo oxidada ou se ela está sendo reduzida. Tá? E aqui eu ressalto uma outra coisa. Lembra que na aula de... Deixa eu ver quando que foi que a gente viu isso. Puta, acho que foi na aula de NOx, gente. A gente teve umas aulas de NOx, lembra? Que a gente aprendeu a calcular NOx em composto orgânico. A gente vai usar muito isso aqui. Por quê? Porque a partir do cálculo do NOx, dos átomos, né, sobretudo dos carbonos, a gente vai perceber que ocorreu oxidações e reduções.
Por exemplo, quer ver? Como é que eu sei que a reação de cima é uma oxidação? Esse carbono aqui, ó, ele tem número de oxidação -1. Tá? Se alguém não entender porque, da onde eu tô tirando os números, gente, vocês me interrompam aqui, que daí eu explico, tá? Então, ó, esse carbono, ele tem NOx -1. Tá. Esse outro carbono aqui, ele tem NOx -3. Tá. Esses NOx são os NOx dos carbonos antes da reação acontecer. Tá? Depois que a reação aconteceu, esse carbono aqui, ó, ele continua com NOx -3, porém, este carbono aqui, ó, pulou o NOx para +3. Consegue enxergar aqui a oxidação, ó? Ó. Então, por exemplo, se você é bom de NOx, você consegue olhar para isso e saber que isso é uma oxidação. Sem decorar, sem decorar. Você pode decorar, ó, toda vez que um álcool vira ácido é oxidação. Percebe como essa informação ela vai ficar frágil na sua cabeça? O primeiro pânico que você passar na prova, você esquece a informação. Né? Agora, qual é o método mais seguro para você verificar que está acontecendo uma oxidação? Calcula o NOx dos átomos. Tá? Por exemplo, na de baixo, olha o que vai acontecer. Por que eu sei que é uma redução na de baixo? Eu vou pegar esse carbono aqui, ó, e vou dizer que o NOx dele é -3, né? E esse aqui também, ó. Pronto. Beleza. Agora, o carbono da cetona, o carbono do grupo funcional, ele é +2. Sacaram? Ele é +2. Beleza. Agora, olha do outro lado. Eu transformei a cetona em álcool, né? Então, aqui, eu vou ter um carbono -3, tudo bem, tranquilo. Aqui, eu vou ter um carbono -3 também, porque os carbonos estão ali conectados com os 3 hidrogênios. Agora, este carbono aqui, ó, ele é -1. -1. Olha a redução acontecendo aqui, ó, moçada. Perceberam a variação do NOx? Tá? Agora, por que é difícil reconhecer a redução e a oxidação sem o NOx? Porque a gente não tem nem a reação completa. Né? Então, é assim, quando o exercício pedir para você identificar se a reação é de oxi ou de red, é ok. O problema é quando ele pedir para você montar a reação, né? O Enem já cobrou esse tipo de questão, umas 2 vezes. Você tinha que saber que aquele cara, quando oxidava, dava dar o produto. Então, a gente vai desenvolver uma técnica para poder ancorar os nossos conceitos, né? Para não ficar com aquela coisa meio flutuando na cabeça, tá? Tudo bem? Beleza. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Alguma dúvida? Lembra que eu disse para vocês que a aula era pequena? Acabou a aula, gente. A aula de hoje é isso. Tá? A gente vai parar por aqui. Não vamos começar a substituição. Substituição eu vou precisar de 3 horas para dar essa aula. Não vou conseguir dar ela em 1h30. Tá? Então a gente para por aqui.